Boa noite, gente. É um prazer ter vocês aqui. Para quem não me conhece, acredito que muitos de vocês me conhecem, meu nome é Juliana Esperandi, sou médica ginecologista, trabalho com cirurgia minimamente invasiva, líder da equipe cirúrgica da OIA, e hoje nosso principal webinar do Março Amarelo, e eu tenho comigo aqui a minha amiga e colega de trabalho, doutora Natália. Nath, se apresenta, por favor. Bom, muito prazer, Ju. Obrigada pela introdução. É uma honra estar aqui ao seu lado para a gente discutir esse tema tão importante. É uma honra ter vocês aqui também, para a gente tentar desmistificar um pouquinho, né, do quadro de fertilidade e endometriose, que é uma doença aí tão prevalente que a gente vê em muitas mulheres. Obrigada por eu poder estar aqui com vocês. E espero que seja uma noite muito produtiva, de muito conteúdo. Tenho certeza que vai ser. Gente, só lembrando que o webinar está sendo gravado, tá? A gente vai mandar também a gravação para todas as inscritas depois. E a gente abre para perguntas no final, ou se vocês quiserem ir mandando no chat também, as meninas estão aqui para ajudar, nos ajudarem a triar essas perguntas, a gente conseguir responder todo mundo, tá bom? Eu vou projetar minha tela para a gente começar. Estão vendo minha tela? Sim, Ju. Perfeito. Pessoal, então, como a gente já se apresentou, vocês já imaginam que o nosso webinar de hoje é um dos temas mais quentes dentro do pool de temas da endometriose, que é endometriose e fertilidade. É um tema que gera muito desconforto, muitas vezes também, né? Porque as mulheres que nos procuram para atendimento, nos procuram no Instagram com dúvidas ou eventualmente com conteúdo, a gente percebe que essas mulheres não têm um direcionamento adequado em relação à fertilidade quando tem endometriose de maneira preventiva, né? E também em relação à parte da infertilidade, ou seja, aquela mulher que está tentando engravidar e não está conseguindo. Então, a ideia hoje é a gente fazer um apanhado geral da relação entre endometriose e fertilidade. Vamos entrar um pouquinho aí na origem da endometriose, né, no que é endometriose. Vamos passar um pouco pela parte cirúrgica, que vocês sempre têm dúvida, e a doutora Natália vai brilhantemente complementar com a parte da fertilidade, que é a nossa cereja do bolo. Lembrando dos números, eu amo esses números, vocês sabem que eu amo, quem me segue no Instagram sabe. A gente tem em torno de 176 milhões de mulheres no mundo com endometriose. Isso significa que é 1/3 a mais do que a população de diabéticos. Então, assim, é muita gente, né? É muita gente que tem endometriose. É uma doença pouco cuidada no sentido de sistema de saúde público e até no privado, e a gente percebe a relevância a partir dos números e, claro, do impacto na qualidade de vida dessas mulheres. E lembrando que esse mês é o nosso mês de conscientização da endometriose, todos os dias são, mas esse mês mais ainda, porque por isso que a gente tem ações direcionadas para essa doença. Outros números importantes. 1 em cada 10 mulheres tem endometriose. Esse número está até mudando, né? Eventualmente, em alguns estudos mostram que 1 em cada 8 mulheres tem endometriose. Então, a gente percebe que as estatísticas, os números estão aumentando, né? Principalmente em relação ao diagnóstico precoce e adequado. A gente está aumentando o número de diagnóstico adequado. E eu acredito, sim, que a incidência da doença está crescendo também, principalmente relacionado ao estilo de vida. O nosso estilo de vida é ruim, né? Comparado com as populações antigas, que andavam mais, que tinham uma alimentação mais saudável, que não assistiam tanto TV, não tinham tanta tecnologia a seu dispor. Além disso, a gente percebe que pacientes com doença grave podem ter perda de 19 horas semanais de trabalho. Então, uma mulher que trabalha 40 horas semanais, metade desse número de horas trabalhadas, ela pode perder pelos sintomas graves. Então, é muito relevante, tem um impacto econômico muito grande.
E claro, como eu já falei, a gente está cada vez mais melhorando o diagnóstico, mas a gente ainda tem um atraso no diagnóstico de 8 a 10 anos, e isso se deve a diversos fatores. Um deles é a dificuldade do diagnóstico adequado, no sentido de exames, mas também em relação à capacitação de profissionais da saúde para ouvirem essas mulheres, né? Porque a gente parte dos sintomas para conseguir direcionar para os exames de imagem. E com toda certeza tem um aspecto social que eu sempre gosto de falar, que é relacionado à negligência de sintomas femininos. A gente mesmo se negligencia muitas vezes, né? A gente é ensinada de que sentir dor é normal, de que ter dor na relação sexual é normal. Então, a gente acaba realmente atrasando muito o diagnóstico por diversos fatores. Como eu já disse, tem impacto físico, com toda certeza, né? Emocional, a gente percebe que o emocional, os pacientes com endometriose têm mais chances de ter doenças psiquiátricas, isso já está posto em estudo, por conta de alterações de mediadores inflamatórios, enfim, mas também alguém que sente dor todos os dias não vai viver bem emocionalmente, né? Existem até estudos que mostram que existe uma ansiedade antecipatória em relação à dor. Então, quando ela não está com dor, ela está com ansiedade por ter uma dor grave ou uma dor incapacitante. Então, todo o tempo ela está pensando na doença, e isso com certeza impacta na saúde emocional. Social, isso é claro, muitos estudos mostram também que essa mulher se priva de uma vida social, de sair com os amigos do trabalho, de ter uma vida afetiva, muitas vezes, por conta da doença e dos sintomas. Relacional está muito ligado ao social, né? A gente percebe que existe um maior número, por exemplo, de divórcios na população que tem endometriose. Foi um estudo feito numa população heteronormativa, mas mostrou, né, que tem um distanciamento aí do casal por conta da doença. Então, a gente não pode deixar de considerar isso quando a gente está olhando para essa mulher, e com toda certeza financeira. Gente, essa mulher precisa de um acompanhamento multidisciplinar muitas vezes, gasto com cirurgia, gasto com procedimento de reprodução assistida. Então, impacta não só o indivíduo, como uma sociedade. Como eu já disse, tem uma perda laboral, quando ela tem sintomas incapacitantes. E a gente acredita muito que trabalhar na prevenção, no sentido de diagnóstico precoce, de prevenir consequências graves da doença, é o nosso papel aqui hoje, é o nosso papel também no Março Amarelo, e é o papel da OIA como equipe. É isso que a gente acredita. E perguntando aí o que é endometriose, a gente partir realmente do começo. Lembrando aqui que a gente tem um modelinho da que eu gosto de mostrar, tá? Aqui é a bexiga, aqui é o útero e aqui é o intestino. E aí, quando a gente pega e corta o útero no meio, a gente tem as células aí da camada rosinha, tá? E essas células são as células endometriais, e a endometriose nada mais é do que a presença de células semelhantes às endometriais fora dessa região. Então, eu falo que são células semelhantes, porque a gente sabe que não são as mesmas células, né? Eu estou mostrando com a setinha, o principal local de presença de lesão é nessa região atrás do útero, nos ligamentos útero-sacros, na região retrocervical, que a gente chama. E a gente acredita que hoje existem várias teorias para a origem da endometriose, e a gente acredita hoje que é uma união de fatores que causa doença, né? Fatores genéticos, fatores ambientais. Então, imagina que essa mulher nasce com uma carga genética que determina a presença de doença, e ao longo da vida ela nasce com essas células ali, provavelmente atrás do útero, quietinhas, que a gente chama de quiescentes, e ao longo da vida existem gatilhos para essas células crescerem. Então, gatilhos hormonais, que é o principal gatilho, é o estrogênio, gatilhos ambientais, como agrotóxicos, dioxinas, já tem estudos mostrando que podem ser gatilhos para essas células, gatilhos biomoleculares, então pequenas células ali do microambiente pélvico que facilitam a ativação. Então, uma união de fatores que causa doença. Isso eu sempre explico nas primeiras consultas, que é uma dúvida que as pacientes têm, né? Da onde vem? E mostrei um pouquinho, né, onde pode ter doença, ovário, tubo uterina, parede fora do útero, intestino, bexiga, enfim, endometriose pode dar em praticamente qualquer lugar do corpo. E os sintomas principais, além da dor, né? Então, pode ter uma dor na relação sexual, especialmente de profundidade. Então, mulheres que têm dor na relação sexual de profundidade
têm uma chance em torno de 80% a 90% de terem endometriose associada. A gente chama de sintoma específico. Quando ele existe, a chance de ser a doença é muito alta. Então, isso acaba sendo, muitas vezes, não perguntado em consulta médica com o ginecologista, e é um sintoma muito sugestivo de endometriose. Dor lombar, tá, gente? A gente percebe que os pacientes com endometriose podem ter dor lombar, justamente porque o principal local de lesão é no ligamento uterosacro atrás do útero, como eu mostrei, e nessa região passam 2 troncos nervosos importantes, que inervam a pelve como um todo e que também tem ramos para a região lombar. Então, a dor lombar vem muito de várias causas, mas essa é a principal em quem tem endometriose. Sintomas urinários e fadiga, náuseas e TPM. Então, dos sintomas urinários, como eu expliquei, esse tronco nervoso que faz a inervação da pelve pode tem inervação que vai para o intestino, para a bexiga e para o útero. Então, eu posso ter uma endometriose que causa uma reação inflamatória local e gera sintomas urinários, mesmo sem ter doença na bexiga ou na via urinária, tá? Então, isso sempre é perguntado em consulta. E fadiga, náuseas e TPM é o que a gente chama de sintomas sistêmicos, ou seja, a inflamação que acontece na pelve também acontece no corpo inteiro. Isso é um estudo mais recente, né, um conceito mais recente, um estudo que saiu no ano 2000, a gente já está em 26, né, 2020, desculpa, a gente está em 2026, então 6 anos aí, mas realmente é algo mais novo, no sentido da gente perceber e perguntar esses sintomas para as pacientes. Náusea em adolescente, no período menstrual, um sintoma muito característico de endometriose, então é algo que a gente precisa perguntar para essas adolescentes, e uma TPM importante. E, claro, sintomas intestinais, pelos mesmos motivos dos sintomas urinários, tá? Em torno de 84% dos pacientes com endometriose têm sintomas intestinais, sem necessariamente ter doença intestinal. É a minoria que tem doença intestinal. E isso ocorre justamente por essa inflamação pélvica dos nervos que fazem a inervação de todos os órgãos ali, independente se tem doença na região ou não, tá? E, com toda certeza, a infertilidade é um sintoma, né? Mesmo se a paciente não tiver os outros sintomas, ou a dor, os sintomas urinários, intestinais, ela pode ter infertilidade. Existe essa relação, de 30% a 50% das pacientes com endometriose podem ter infertilidade em algum momento, então é algo que a gente precisa olhar com cuidado, precisa olhar de maneira preventiva, e o que acontece muito é aquela paciente que usa anticoncepcional a vida inteira, suspende aos 35, 36 anos para tentar engravidar, e aí não consegue, e aí vê que tem uma endometriose avançada, tá? Então, isso é algo que a gente tem que investigar também na consulta. O que eu costumo fazer é também perguntar para essa mulher, como que eram os seus sintomas antes de você iniciar o contraceptivo, né, para contracepção, por exemplo, ou para alguma outra coisa que essa mulher usa, às vezes usa para controlar a acne, enfim. E normalmente essas mulheres tinham algum sintoma naquela fase, né, e que não foi investigado de maneira adequada. Bom, o que eu falei um pouquinho do diagnóstico, o diagnóstico, ele é clínico, tá, gente? O que quer dizer isso? A gente suspeita do diagnóstico a partir dos sintomas. Sempre, a consulta tem que ser bem feita. Tem que ser bem feita. Então, às vezes eu recebo, por exemplo, pergunta no Instagram, né? Primeiro que o médico não pode responder pergunta específica no Instagram. Eu acho que eu já falei isso aqui para vocês. Mas às vezes eu recebo, doutor, eu sinto isso. Pode ser endometriose? Não é uma pergunta que vai direcionar, é toda uma anamnese que a gente chama, é uma lista de perguntas, de sinais e sintomas que a gente vai juntando para conseguir direcionar o diagnóstico. E quando tem uma alta suspeita diagnóstica, claro, a gente pede exames especializados, né? Então, como eu disse, o diagnóstico clínico e os exames especializados. Esse é um modelo de mapeamento de uma das nossas pacientes, das goianas, que a gente chama carinhosamente Noia, que passou com a gente, feito pela doutora Lilian Fazion, uma radiologista, que é uma das referências em endometriose em São Paulo. E o melhor exame para mapeamento de endometriose é o ultrassom transvaginal com preparo do intestino, né? Então, uma dieta específica com laxantes, feito por profissionais capacitados, tá? A ressonância pode ajudar em alguns casos, mas o ultrassom é o que melhor vê lesão, inclusive na região atrás do útero e intestino. Então, isso eu sempre explico para os pacientes. Apêndice, que mostra aí na fotinho, né? Um nódulo no apêndice, aquele pretinho ali,
é melhor visto no ultrassom, tá? A ressonância raramente vê. Então, o primeiro exame que a gente pede é esse, a ressonância eventualmente a gente complementa para alguns casos mais específicos, como doença diafragmática, doença em nervos. E aí, a gente vai para o tratamento. O tratamento da endometriose é de várias caixinhas, tá, gente? Hoje, existe um tratamento clínico, claro que envolvem medicações, hormônios, equipe multidisciplinar, tratamento cirúrgico e um tratamento voltado para a fertilidade. Para prevenção, né, de impacto na fertilidade ou para infertilidade. Hoje a gente vai focar mais na parte cirúrgica, que vocês têm mais dúvida, e na parte da fertilidade em si, e eventualmente conectar os dois. Então, na cirurgia, a gente tem sempre a opção, na verdade, a indicação de, quando a paciente tem indicação de cirurgia, realizar por via minimamente invasiva, seja a laparoscopia ou a cirurgia robótica, tá? O que quer dizer uma cirurgia minimamente invasiva? É aquela cirurgia que é feita por pequenos cortes, então, normalmente são cortes de 0,5 a 1 centímetro, feitos na região do abdômen, né? E a gente faz uma dessas incisões no umbigo, e no umbigo a gente insufla com gás, distende a barriga e consegue entrar com a câmera. Então, com a ótica, a gente consegue ter uma visualização mais adequada das lesões, tá? Porque é uma tecnologia que amplifica a imagem até 4 vezes. Então, a gente vê aqueles microfocos com muito detalhe. Então, hoje, todos os estudos mostram que paciente com endometriose que vai ser operada, que tem indicação de cirurgia, a via adequada é a minimamente invasiva, tá? Para a gente visualizar melhor esses focos e também porque gera menos reação inflamatória e uma melhor recuperação cirúrgica para essa mulher por conta dos pequenos cortes. E aí, o que vocês sempre têm dúvida, né? Quando que opera? Quando que opera, gente? Então, primeiro, aquela mulher que tentou o tratamento clínico, seja com hormônios, com estilo de vida, ou com medicações, e que não melhorou, ou seja, que tem um impacto grande na qualidade de vida, essa mulher tem indicação de cirurgia. Aquela mulher que tem doença no ovário acima de 4 centímetros, então cisto de endometriose acima de 4 centímetros no ovário, e a gente opera por 3 motivos principais, tá? Nesse caso. Primeiro motivo é que esses cistos podem complicar. Como que complica? Ou rompe, pode acontecer de romper, tá? Ou infecta, é mais difícil, é mais raro, mas já tive alguns casos de infecção do endometrioma ovariano, então complicações. Segundo, impacto na reserva ovariana, a doutora Natália vai falar um pouquinho disso para vocês, mas o cisto de endometriose no ovário pode impactar a qualidade na quantidade de óvulos. E aí, claro, principalmente para aquela mulher que tem desejo reprodutivo, a gente evita que esses cistos fiquem maiores que 4 centímetros, então a gente opera com 4 centímetros. E o último motivo, que é o principal, é que cistos maiores de 4 centímetros, a gente não consegue, só pela imagem, descartar que não tem nenhuma célula maligna, alguma célula que pode virar algo ruim. A gente chama de células atípicas, tá? Tive 2 casos já de pacientes jovens que a gente operou, em que vieram células atípicas. Então, a gente tem que tirar e mandar para o patologista olhar, para ver se não tem nada ruim ou potencialmente ruim nessas células, tá? O terceiro ponto aqui que eu coloquei, que é o mais controverso possível, que a gente vai discutir em breve com a doutora Natália, é quando aquela mulher tem infertilidade. Eu vou até deixar esse tópico aí latente para a gente falar em breve. Mas, basicamente, nesses casos, a gente sempre traz o colega da reprodução humana para discutir o caso junto, tá? Porque isso é tema de mesa de congresso, para vocês terem uma ideia, né? Não tem certo nem errado, existem alguns guidelines mais direcionados, principalmente quando a paciente tem doença avançada e já tentou FIVs e não deram certo, então a gente tem indicação de operar antes de tentar de novo, e a gente vai falar em breve aí da parte da fertilidade. Por último, mas não menos importante, a gente sempre opera, independente dos sintomas, em mulheres que têm doença no ureter, que eu pintando de verdinho aí, canal que leva a urina do rim até a bexiga. No seco, eu vou pintar para vocês. Apêndice, seco e no ilho, tá? Então, no complexo ilho-secal. A gente opera nesses lugares porque tem risco de obstrução, tá, gente? No ilho, que é o intestino fino. Então, a gente opera, independente dos sintomas. E no apêndice, sempre, porque pela imagem a gente não consegue descartar
tumor carcinoide de apêndice. Então, o nódulo de endometriose é parecido com um tipo de câncer de apêndice, que a gente precisa tirar e mandar para o patologista. Às vezes acontece de ter achado incidental, tá? No intraoperatório. Hoje aconteceu, por exemplo, tive uma robótica que a gente não estava esperando e que tinha lá um nódulozinho no apêndice e a gente já trata no intraoperatório, claro. Né? A ideia da cirurgia é remover todos os focos por excisão, com qualidade, preservando o tecido saudável. Coloquei aí uma fotinha de nódulo de apêndice para vocês verem como é que é. Todo mundo quer saber, né? Como é que é endometriose dentro da barriga? Então, aí tá o apêndice, tá um nódulo bem característico. Às vezes ele faz aquele cajado que a gente chama, né? Ele angula para dentro. Bom, laparoscopia ou robótica, gente. Eu sempre trago nas consultas que, pela literatura hoje em ginecologia, a gente não pode dizer que a robótica tem resultados superiores. O que quer dizer isso? Que pelos estudos que foram feitos até hoje, não teve diferença no resultado final, tá? Agora, quem faz sempre laparoscopia robótica percebe que a tecnologia da robótica auxilia muito, principalmente nos casos mais avançados. Então, muito provavelmente a gente ainda não fez estudos de qualidade, né, e com um número grande de pacientes que mostram evidência a favor da robótica em gineco. Em outras especialidades já tem, tá? Normalmente as mulheres a gente infelizmente, é estudada depois dos homens. Então, em urologia, por exemplo, já tem muito trabalho mostrando que a robótica é superior. E aí, o que acontece na prática é que a gente conversa com o paciente, depende de caso a caso, e indica a robótica, principalmente nos casos de doença mais avançada, de endometriose mais avançada, tá? As duas são pequenas incisões, recuperação rápida, e as duas são o padrão ouro para operar, como eu já disse para vocês. E aqui eu coloquei o vídeo da robótica, só para quem não conhece, para entender a diferença. Então, aqui tem um videozinho, eu do lado esquerdo estou no console, manipulando os joysticks, né, que a gente chama de endo-wrist, que são os braços robóticos manipulados na minha mão. Vocês percebam que os movimentos são bem delicados, e os auxiliares ficam ali junto com a paciente, com os braços robóticos, trocando as pinças, verificando o que a gente pede. Então, vocês percebam que a ergonomia é muito favorável, a gente fica sentada a equipe inteira durante o procedimento. Esse endo-wrist que eu falei, que é esses joysticks, eles ajudam a gente a ter angulação de punho. Então, é como se eu estivesse usando a minha mão nas pequenas pinças, né? Isso ajuda muito na precisão dos movimentos. Então, imaginem em cirurgias longas, que eu tenho que abordar lugares muito, muito delicados, como um ovário, por exemplo, quando a gente vai tirar um cisto de endometriose, ou um ureter, isso ajuda muito, né? E, além disso, a visão é em 3D. A visão do console robótico é muito melhor que a laparoscopia. Então, cirurgias mais avançadas, a gente gosta de fazer a robótica, tá? Eu coloquei aqui uma foto, eu sei que vocês gostam de ver, por isso que eu trouxe. Esse é um caso que a gente indica a robótica, tá? Uma endometriose de diafragma, do músculo respiratório. E aí, percebam ali que da foto da esquerda, a gente angula a pinça para conseguir tirar essa lesão. Então, isso embaixo é o fígado, tá, gente? Então, é um órgão muito delicado. Então, isso ajuda muito na ressecção e, claro, na sutura, nos pontos ali dessa região, tá? E agora eu vou passar, então, para a gente falar um pouquinho da fertilidade. Eu vou chamar a doutora Natália e falar um pouco da fertilidade. A gente vai linkar aí depois com a parte cirúrgica, com as indicações de cirurgia. Ju, muito obrigada. A fertilidade e a endometriose, elas são doenças que muitas vezes andam juntas. Então, como nós comentamos, como a doutora Ju já trouxe aqui, aproximadamente 30% a 50% das mulheres que têm endometriose podem ser acometidas por infertilidade. Isso, naturalmente, não significa que toda mulher com endometriose vai ter infertilidade. Porém, como elas andam juntas, é muito importante que a gente sempre faça essa triagem e que essas mulheres que têm endometriose, elas recebam um aconselhamento individual. Para as mulheres que já estão vivendo a infertilidade, é essencial que a gente faça o acompanhamento conjunto
com uma médica especialista em cirurgia minimamente invasiva e que tenha uma experiência ampla, como a doutora Ju, por exemplo. Essa é uma grande diferença que nós temos na OIA, porque todas as nossas médicas, tanto as infertileutas quanto as cirurgiãs, nós temos esse hábito de trabalhar em conjunto e de discutir todos os casos de infertilidade. Então, é essencial, quando eu, como infertileuta, eu recebo uma oiana, que é como a Ju trouxe, carinhosamente a gente chama as nossas pacientes, recebo uma paciente que tem ali uma infertilidade, é essencial que ela também tenha uma investigação de endometriose. Porque, como a Ju trouxe, existem muitos casos de endometriose que podem não ter sintomas, podem não ter todos aqueles sintomas que ela trouxe. Você pode ter sido uma mulher que usou algum método contraceptivo hormonal por algum tempo e depois, e aí isso acabou mascarando os seus sintomas. Então, por isso, é importante que a gente tenha essa abordagem preventiva e que a gente saiba quando agir no tratamento de infertilidade. Uma das perguntas mais frequentes, mais típicas que a gente recebe é: doutora Nath, doutora Ju, tudo bem, eu tenho uma endometriose, eu sei que eu tenho uma baixa reserva ovariana e esse é o meu próximo assunto, é o próximo tópico que eu vou falar para vocês. Vou fazer uma FIV, já estou nessa etapa da reprodução assistida, e eu quero saber se eu vou operar ou não a endometriose. E como a doutora Ju trouxe, essa é uma pergunta de milhões. É uma pergunta que não se tem uma resposta, um consenso. Algumas sociedades defendem que sim, que toda endometriose deve ser operada. Outras sociedades dizem que não, que a gente tem que ter uma abordagem mais conservadora. E nós, da OIA, acreditamos que essa abordagem ela tem que ser individualizada, no sentido de que, graças a essa equipe que a gente tem multidisciplinar, com cirurgiãs, com infertileutas, a gente consegue sempre trabalhar para personalizar mais essa decisão. E isso em função da idade, em função da reserva ovariana, ou seja, de quantos óvulos ou embriões a gente acaba tendo eventualmente num tratamento, em função do momento de vida que você está vivendo, em função da sua dor. A dor, ela também, ela é muito, ela é um fator norteador para a gente. Então, vou trazer um exemplo de uma Iana que eu estou cuidando nesse momento. Ela já fez 2 ciclos de fertilização in vitro, chegamos num número de embriões que a gente precisa, porque ela já está sendo acompanhada por infertilidade há algum tempo, e agora ela tem que fazer a cirurgia com a doutora Ju. No entanto, ela não está com dor. Então, essa cirurgia ela não é urgente, ela não tem que ser feita amanhã. Ela tem uma viagem para fazer agora no mês de abril, então ela vai passar essa viagem, vai voltar e vai fazer a cirurgia dela com tranquilidade. Por quê? Porque ela quer passar por esse momento da vida dela sem fazer a cirurgia. Então, é extremamente importante que a gente individualize e discuta caso a caso no tratamento da infertilidade. Ju, pode passar, por favor. É muito importante, como eu já trouxe, que 1/3 das mulheres com endometriose, elas vão viver infertilidade. E por que isso acontece? Né? Acho que essa é a grande pergunta. Como a Ju trouxe, nós temos um fator inflamatório da pelve. Então, graças àquelas células que são similares ali ao endométrio, que a doutora Ju trouxe no início da apresentação, a gente tem esses implantes na pelve e que eles trazem um aumento da inflamação. E essa inflamação, muitos estudos já demonstraram que não é só da pelve, ela é sistêmica. Então, por isso que a abordagem do tratamento da endometriose, além da parte clínica e cirúrgica, ela tem que ser multidisciplinar. Ela tem que ser acompanhada por uma nutricionista, por um educador físico, eventualmente, a grande maioria das vezes, por uma fisioterapia pélvica, até porque a gente sabe que isso vai trazer um resultado muito mais tranquilizador, um resultado muito mais satisfatório, principalmente para a qualidade de vida dessa mulher. Graças a essa inflamação, nós notamos alterações na anatomia da pelve. Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, as grandes deformidades que podem trazer uma dificuldade
na gravidez são as alterações das trompas uterinas. Então, graças às aderências, que são como cicatrizes formadas por causa dessa inflamação da pelve, nós temos a dificuldade do encontro do espermatozoide com o óvulo, quando a gente tem, por exemplo, um comprometimento da trompa uterina. Nesses casos, a gente sempre vai discutir se a cirurgia é um bom caminho ou não, e isso vai depender de múltiplos fatores, desde como está o sêmen do marido, do companheiro dessa paciente, se for uma paciente heterossexual, ou se a gente está falando de um sêmen de doador, tudo isso vai ser importante para a gente definir a melhor conduta. Por isso que nem sempre o tratamento é unicamente cirúrgico e nem sempre o contrário também é verdadeiro. Só vamos fazer uma FIV ou uma inseminação que resolve. Não, nós caminhamos juntas. Esse é o grande objetivo da gente fazer esse tratamento. Um outro fator muito importante é a diminuição da reserva ovariana. Principalmente, não só, mas principalmente quando nós temos a doença ovariana, como a doutora Gil trouxe. Ela demonstrou em alguns slides anteriores a presença de um cisto endometriótico, que a gente chama de endometrioma. E a gente sabe que esse cisto, ele vai crescendo, 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 e muitas vezes ele acaba trazendo uma diminuição muito precoce da reserva ovariana. Nós, mulheres, nascemos com um número de óvulos definido que diminui ao longo da nossa vida. Diferentemente dos homens. Os homens, eles têm os testículos que são, gosto de fazer um paralelo com uma fábrica. A cada 3 meses, eles produzem espermatozoides. Eles sofrem esse processo de espermatogênese a cada 3 meses, e isso é uma vantagem do ponto de vista biológico para eles. Nós, mulheres, não. Todos os óvulos que nós temos, eles já estão no nosso ovário quando nós somos bebês. Então, quando a gente tem endometriose, a gente observa que as mulheres com endometriose, elas têm uma depressão, uma perda mais acelerada desses folículos, ou seja, dessa reserva ovariana. Também não é um consenso, mas os estudos mais recentes demonstram que a qualidade dos óvulos de mulheres com endometriose, ela é inferior do que a das mulheres sem endometriose, o que faz muito sentido, principalmente devido a essa inflamação da pelve, essa inflamação sistêmica que a gente observa nas mulheres com endometriose. Ainda assim, os estudos também demonstram que os resultados da fertilização in vitro, eles não são inferiores quando a gente faz o tratamento, tá? Mas eu sempre brinco que a medicina é a ciência das verdades transitórias. Então, quem me conhece aqui também sabe que eu posso já estar mudando muitas coisas que a gente já falou em muitos encontros, quem já está comigo há algum tempo aí, com a doutora Ju, mas é porque realmente essas atualizações, elas são diárias. A gente tem que estar sempre se atualizando para trazer as informações mais atualizadas para vocês. E, na minha opinião, um dos piores fatores de todos é a dor crônica, que diminui a qualidade de vida e também se torna um fator de infertilidade, principalmente para casais heterossexuais. Por quê? Porque quem tem dor, como vai conseguir ter uma relação sexual? E quem não tem relação sexual, como vai engravidar? Então, isso é um fator que muitas pessoas ignoram e diminuem, mas nós sabemos, nós, principalmente da fertilidade, a Ju, que trabalha com isso também, nós sabemos que o aumento da frequência das relações sexuais é essencial para uma gravidez natural, gente. Então, muitas vezes, o casal chega no consultório e fala, mas a gente não está conseguindo engravidar, a gente tem relação uma vez na semana. Menos provável. Tem um estudo muito clássico americano que foi feito na década de 90, que demonstrou, eles estudaram casais que estavam querendo conceber, e eles classificaram os casais heterossexuais que tinham relações 1, 2, 3 ou mais vezes por semana. E ficou super evidente como o grupo que tinha 4 vezes ou mais por semana relações sexuais engravidava mais rápido do que os outros grupos, né? Então, isso demonstrou que a gente tem gestações, mais gestações, quando tem uma maior frequência de relações sexuais.
Dito isso, como que uma pessoa que está passando por uma dor crônica, que não está conseguindo nem trabalhar, uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa que está sendo, muitas vezes, a dor dela está sendo negligenciada, como ela vai ter vontade, desejo, né, de ter uma relação sexual? Então, gente, isso indiretamente, a dor indiretamente, na minha visão, diretamente, atrapalha a concepção, atrapalha a fertilidade natural, e por isso merece uma atenção redobrada. Na minha opinião, é o principal de todos, é a dor. Ju, pode passar, por favor. E como, acho que eu já trouxe, Ju já trouxe, vou deixar a Ju falar, mas na minha visão, na nossa visão como OIA, é essencial que haja a equipe multidisciplinar. A equipe multidisciplinar é tudo. Você tem um acompanhamento com uma fisioterapeuta pélvica, com uma nutricionista, um educador físico que entenda as restrições, as limitações, muitas vezes terapia, para você conseguir lidar com tudo isso que está acontecendo na sua vida, todas essas modificações, essas dores que você vive, é essencial, né, Ju? Acho que eu vou deixar você falar que isso é... Você brilha. Ju, você tá no mudo. Mutei. Desculpa, gente. Estão me ouvindo? Sim, já apareceu. Pronto. Eu deixei isso para o fim, porque justamente a ideia de trazer, de fazer hoje o webinar comigo e com a Nath, é a gente trazer a importância do que a gente falou ao longo do webinar, que é essa comunicação da equipe, né? Eu tinha um chefe quando eu era residente há muitos anos, eu tenho cara de novinha, mas eu sou velha, gente. Inclusive, meu aniversário é amanhã. Eu tinha um chefe que falava assim, que o protocolo é o cemitério, os protocolos são os cemitérios dos burros. O que quer dizer isso? Que a gente precisa ter protocolo para poder seguir, né? Então, a gente tem todos os estudos populacionais que guiam, que direcionam a nossa prática médica, e a gente precisa se atualizar nisso sempre. A grande questão é que quando a gente tem uma mulher, um indivíduo ali na nossa frente, a gente não tem como se fixar naquele protocolo. O protocolo tem que ser o guia, mas a gente precisa adequar para a vida daquela mulher, o dia a dia, como a Nath falou, vai fazer uma viagem, não vai, não precisa fazer isso agora, dá para deixar para depois. O que ela quer, o desejo da paciente é muito importante. Claro, a gente não está falando de doenças que estão colocando em risco iminente a vida daquela mulher, tá? Que nesses casos a gente tem que agir independente da vontade, mas pelo Código de Ética Médica, mas no dia a dia é muito importante a gente considerar a vontade dessa mulher, se ela quer ou não usar hormônio, se ela quer ou não passar por um tratamento de reprodução assistida, se ela entende todos os custos físicos, emocionais, financeiros que os tratamentos têm, se ela entende que a equipe está preparada para dar suporte. Então, é muito além do que a gente trazer um suporte nutricional, que é muito importante, fisioterapia, preparador físico, terapia. Idealmente, todo mundo teria que ter tudo isso, não só para endometriose, né? Mas escutar quem está à nossa frente e entender como a gente vai direcionar. E para finalizar, vou trazer um caso, então, que eu e a Nath acompanhamos juntas, que foi o que eu operei hoje, coincidentemente, que é uma mulher que tem menos que 35 anos, né? Então, muitas das mulheres que nos procuram têm menos que 35 anos, tinha uma boa reserva ovariana, tá? E tem uma endometriose moderada avançada. Então, ela tinha bastante doença ali na região posterior do útero, anterior, tinha endometrioma ovariano de um lado grande, de outro lado só, não era um cisto, mas era mais na região onde o ovário repousa, da fossa ovárica, e tinha uma suspeita de lesão intestinal superficial. E ela tentou tratamento hormonal, que a gente sabe que pode ajudar a controlar sintomas, não se adaptou, fez tudo que a gente falou aqui, acupuntura, fisioterapia, nutricionista, terapia, tudo. E não melhorou de sintomas. E aí a ideia é a gente, nesse caso, como eu falei para vocês, ela tem uma indicação de cirurgia, né, para tentar melhorar a qualidade de vida. A grande questão é que ela tinha essa doença ovariana. E quando a mulher tem doença ovariana, e doença ovariana bilateral é indiscutível, a gente sempre precisa oferecer preservação de fertilidade antes da cirurgia.
tá? O caso dela era de um lado e um pouquinho de outro, mas ainda assim a gente oferece. E por quê, gente? Mesmo com uma boa reserva ovariana, a gente sabe que a cirurgia, a manipulação do ovário, mesmo que feita de maneira delicada, por via minimamente invasiva, por equipes capacitadas como é a nossa, a gente pode ter uma perda maior de reserva ovariana no ato cirúrgico. Imagina que o cisto de endometriose fica muito perto dos folículos ovarianos saudáveis. E a gente precisa ressecar aquela doença de maneira adequada para que ela não volte, né? Na região ovariana, a gente ainda é mais conservador, tanto que a chance de recidiva da doença no ovário é uma das maiores, em torno de 23%, mesmo em pacientes bem operados. Mas a gente, mesmo com cuidado, a gente pode ter uma perda de reserva ovariana, e é isso que os trabalhos mostram. Então, para essas mulheres que têm indicação de cirurgia, que têm desejo reprodutivo, a gente indica ou considera ou traz a possibilidade dela fazer uma preservação de fertilidade, né? E essa paciente, no caso, quis fazer. E foi um resultado ótimo, né, Nath? Você quer comentar dela? Você sabe do que eu tô falando, acho, né? Até... Sei. Ela teve um resultado excelente. A gente acabou congelando embriões. Eu não me lembro de cabeça agora o número de embriões, mas foram mais do que 8 embriões. O casal não deseja ter os bebês agora, eles têm uma vida, enfim, eles ainda têm muitos planos de vida, são jovens, né? Eu brinco que gravidez antes dos 35 é na adolescência. E como a Gil trouxe, ela tem menos de 35 anos, mas os embriões estão guardados, o futuro reprodutivo dela não está garantido, mas ele está muito seguro. As chances dela hoje, com esses embriões congelados versus sem esses embriões congelados, elas são muito maiores, porque como a Gil trouxe, ela tinha endometriomas bilaterais, né? Ela tinha esses cistos ovarianos bilaterais, e a gente sabe que a tendência deles é só crescer. E, por mais perfeita que seja a cirurgia, todas as vezes que a gente faz a ressecção dos endometriomas, né, Ju? Acho que isso você pode falar melhor. Os estudos demonstraram que vem uma quantidade de folículos juntos, e isso é independente, obviamente, não é independente do cirurgião. A aptidão do cirurgião ela é essencial para que isso seja diminuído, para que a diminuição da reserva seja menor. Ainda assim, pode ser o cirurgião mais bem treinado do mundo que vai ter, sim, uma depressão folicular. Então, é muito importante que a paciente seja orientada antes disso e que ela receba um aconselhamento. E pode ser que ela opte, diferente dessa paciente, que ela diga, não, eu não quero fazer isso, eu não tenho esse desejo de fazer essa preservação, não quero passar por tudo isso, mas isso é uma escolha da mulher. Essa é uma decisão que a mulher tem que tomar de forma consciente e a gente dá todas as ferramentas. Nós já tivemos casos de pacientes com endometriose, até com tumores ovarianos, que optaram por não seguir com a preservação. Mas eu, que também já tenho experiência grande com esse tipo de tomada de decisão, eu digo que as mulheres que mais sofrem são as que foram privadas da possibilidade de escolher. Por quê? Porque elas sentem que elas foram enganadas, que elas não foram bem orientadas, elas se culpam, né, por elas não terem ido atrás de buscar outras informações. Então, gente, informação é poder, é autonomia, é a gente poder realmente tomar as melhores decisões para a nossa vida. Então, acho que esse é o grande objetivo pelo qual a gente está aqui, e é o grande objetivo da campanha do Março Amarelo, né? Que a endometriose ela seja divulgada, seja difundida, porque ela é uma doença que merece atenção, pouco estudada, muito negligenciada, e que a gente vê muitas mulheres que descobrem e ficam, muitas vezes, sem rumo de saber que elas têm tudo isso, né, Ju? Acho que a Ju lida praticamente só com isso no dia a dia dela, ela tem muita experiência para passar para vocês. Exatamente. Obrigada, Nath. Acho que foi perfeita as colocações. Esse caso é um caso atípico, porque ele é muito
a gente trabalhou muito no sentido de fertilidade preventiva, né, e não da infertilidade, que é o que normalmente acontece, por isso que eu quis trazer para vocês. E agora, depois da cirurgia, que foi tudo bem, tiramos todos os focos, ela vai se recuperar, vai melhorar da dor, e se ela quiser tentar espontaneamente, ela vai tentar, né? Então, ela tem ali, o que a gente sempre fala, é um seguro, né? Uma reserva, é algo a mais que vai garantir, eventualmente, futuro reprodutivo. E como a Nath disse, a gente sempre acredita e sempre acreditou, e é quase que nosso mantra na OIA, de que a gente tem que dar o poder de escolha, né? E se ela escolher não fazer, a gente também tem que respeitar e andar de mãos dadas e seguindo esse caminho, tá? Temos a primeira perguntinha que apareceu aqui no nosso slide, doutoras, que é o seguinte: para fazer o exame de diagnóstico da endometriose, é necessário ir em um laboratório especializado em fazer esse tipo de identificação? Sim, gente, sim. Eu bato muito nessa tecla, tá? E a gente sabe que esses exames, muitas vezes, às vezes o plano de saúde não cobre, né? São lugares muito específicos, mas eu sempre conto essa história que eu já peguei paciente com 12 exames normais, e aí foi fazendo um local especializado e tinha doença super avançada. Então, a gente não pode perder essa oportunidade, né, de fazer. Eu sei que o exame é desconfortável um pouquinho, né, porque tem ali o preparo, a gente fica distendida, eu mesma já fiz, então sei que não é legal, mas é um exame muito importante. Ele é nosso norte, é estrela guia, né? Então, tanto para acompanhamento, né, para a gente entender se as lesões estão progredindo ou não, quanto para indicar a cirurgia. Falei para vocês, tem doença no apêndice, no íleo, que você não tem sintomas e que tem indicação de cirurgia, ureter, muitas vezes. Então, sim, normalmente a gente indica alguns parceiros, tem alguns parceiros fora de São Paulo também, idealmente em locais especializados, tá? Perfeito. Vamos para a próxima pergunta, então, que é: toda endometriose no ovário vai necessariamente afetar a fertilidade ou isso varia também? Quer responder, Nath? Posso responder? Gente, as endometrioses ovarianas, elas muitas vezes, os endometriomas, elas não vão afetar, dependendo da situação, a fertilidade natural. No entanto, isso tem que ser muito individualizado. Acho que a Ju pode responder com números mais específicos do que eu, mas é muito raro a gente ter endometrioma isolado, né, Ju? Então, no geral, se você tem esse cisto de ovário, você tem outros tipos de doença. Quer comentar isso, Ju? Sim, a gente fala que endometrioma ovariano é marcador de doença profunda, tá? Por quê? Porque a gente acredita que a endometriose ovariana não se origina no ovário, ela se origina na camada, no peritônio de baixo do ovário, e aí vai formando o cisto para cima. Tanto que todos os casos que a gente opera, o cisto de endometriose está colado na parede pélvica, está aderido ali, e tem uma região de doença. Então, com toda certeza, tem mais doença do que só o endometrioma, tá? E a gente fala que é um fenótipo de doença. Então, por exemplo, se chega uma paciente com doença só atrás do útero retrocervical, dificilmente ela vai ter um endometrioma, tá? Dificilmente. Porque não é o tipo de doença que progride para um endometrioma. Normalmente, quando a paciente tem endometrioma, ela já chega ali com um cisto, provavelmente, mesmo que diminuto, né? E aí, a pergunta foi, todo endometrioma ovariano... Prejudica a fertilidade. Fertilidade. Não necessariamente, tá? Depende do tamanho, né? Do crescimento desse endometrioma, e é o que a Nath falou, não é atestado de infertilidade, não é atestado de infertilidade. E digo mais, endometriomas ovarianos, hoje, pela literatura, é o único tipo de lesão que a gente tem mais certeza que o bloqueio hormonal pode ajudar a impedir crescimento. Então, é um tipo de doença que responde ao tratamento bem, tá? Então, eu sei que eventualmente os pacientes não querem usar hormônio, mas é o que a gente tem hoje de recurso para tentar impedir o crescimento e que a gente precisa considerar em alguns casos. Quero dizer com tudo isso é que a gente tem uma possibilidade de tratar sem operar, tá? E diminuir o impacto na fertilidade. A Nath falou também um pouco aí sobre a doença tubária. Então, o que mais impacta de maneira bem objetiva na fertilidade é justamente a doença nas tubas uterinas, porque isso impede a captação adequada do óvulo, o encontro com o espermatozoide, né?
e o cisto de endometriose nos ovários, ou uma doença muito avançada que altera a anatomia da pelve, enfim. Então, a gente precisa avaliar essas tubas, tá? Quando tem doença moderada, a gente sempre pede uma avaliação tubária adequada para entender se não impacta, pode não ter endometrioma, mas pode estar impactando a tuba, tá? Perfeito, doutoras. Muito obrigada. A próxima pergunta é: a gravidez pode trazer riscos da endometriose voltar por conta das flutuações hormonais? Gente, na verdade é o oposto, tá? Quando a gente engravida. Então, primeira coisa, mito. Gravidez não cura nem trata endometriose, tá? Não, isso não existe. A doença vai continuar lá. O que acontece na gravidez é que a gente tem um aumento de progesterona. Progesta é o hormônio que mantém, que sustenta a gestação. Então, é um pico de progesterona. E a endometriose é uma doença que responde ao estrogênio, que é um outro hormônio feminino. Então, na gestação, a gente tem esse aumento de progesterona em contraposição ao estrogênio. Então, a gente tem como se fosse um bloqueio hormonal, um uso de anticoncepcional natural. Então, a tendência é que essa mulher tenha menos sintomas e que a doença fique estável, tá? Mas não vai tratar. No pós-parto, então mesmo as minhas pacientes, as minhas goianas que acompanham, que engravidam, eu sempre falo, ó, acabou o ciclo gravídico corporal, ou seja, parou ali a amamentação, volta aqui que a gente vai remapear, tá? Porque a doença tá aí ainda e isso pode evoluir, certo? Então, resposta, melhora provavelmente sintomas, não cura a doença e precisa ser acompanhada no pós-parto. Posso só, antes de você partir para a próxima pergunta, Glau, acho que talvez nosso público seja jovem, mas nem a menopausa, né, Ju? Existe doença que avança até na menopausa. Então, só para comentar aí a discussão, Sim. todo mundo fala que a menopausa cura. Para você comentar, Ju. Ótimo. Sim, eu operei recentemente uma paciente que tinha uma endometriose até leve, tinha pouco sintoma e que a doença cresceu na menopausa, porque ela começou uma terapia de reposição hormonal e ninguém avisou a ela que a doença poderia progredir nesses casos, né? Então, imaginem que quando a gente repõe hormônio, a gente repõe estrogênio também. Então, a mulher que está na menopausa, que tem endometriose, precisa entender que a reposição hormonal pode estimular esses focos e, eventualmente, a doença progredir, tá? Então, ou eventualmente ela tá ali no climatério, não parou de menstruar ainda, já tá flutuando a parte hormonal, mas começa a ter sintoma. Isso acontece também. Então, a gente precisa considerar isso na equação. Tem muitas mulheres com, por exemplo, infecção de urina de repetição, que na verdade não era infecção urinária, endometriose ali, irritando os nervos pélvicos, então a gente precisa fazer esse diagnóstico diferencial, e às vezes faz isso nessa fase da menopausa, né, do climatério. Então, sim, nem a menopausa necessariamente vai impedir crescimento e progressão de doença, é menos comum, claro, né, normalmente a doença fica estável, mas a gente precisa considerar, especialmente quando ela faz terapia de reposição hormonal, ou quando tem doença ovariana, né, então se isso de endometriose, na menopausa, a gente fica de olho, porque é uma fase que tem maior chance de malignização também, tá? Ou seja, de virar algum tipo de câncer, algo nesse sentido. Perfeito, gente. A próxima pergunta a gente flutuou em muitos momentos sobre essa questão, mas eu acho que é bom a gente trazer uma batida de martelo para essa dúvida. Quando é possível dizer que há uma situação de infertilidade? Posso responder? Eu adorei a frase do seu professor, Ju. Eu nunca tinha ouvido dos protocolos, são cemitério do quê? Dos burros. Dos burros. É uma coisa que eu gosto, eu preciso trazer uma delimitação de tempo para a gente considerar, mas eu não sou tão fã. Então, eu vou falar o que os protocolos, eles orientam a gente, né? Então, isso não é só para quem tem endometriose, tá, gente? Isso é para todos os casais heterossexuais, tá? Então, se você tem até 35 anos, a gente considera infertilidade depois de 12 meses de tentativas sem proteção, tá? Se você tem mais do que 35 anos, a gente considera até 6 meses de tentativa. Depois de 6 meses, já está indicado. Então, quem
tem menos de 35, a gente mais ou menos, mas os livros indicam esperar 12 meses, e quem tem mais de 35, os livros indicam esperar 6 meses. No entanto, é mais uma coisa, por isso que eu falei que os protocolos, eles são cemitérios dos burros, frase do professor da Ju, mas que eu adorei. Porque nós lidamos com pessoas, né? E eu não vou falar para uma pessoa para fazer os exames depois de 6 ou depois de 12 meses, né? Eu já trabalhei com casais heterossexuais que em consultas de aconselhamento reprodutivo, sem endometriose, sem nada, eu quero engravidar do meu marido, a gente quer engravidar no começo do ano. Faz um espermograma, descobriu uma zoospermia, descobriu que tinha um fator masculino grave. Eu ia esperar 12 meses para pedir um espermograma para esse casal, para depois falar, nossa, olha, ele não tem espermatozoide, ó. Então, assim, geralmente a gente usa uma estratégia de começar pelos exames menos invasivos e depois a gente progredir conforme os sintomas e conforme como esse casal heterossexual está lidando. Em casos de pessoas homoafetivas, a gente começa os tratamentos de reprodução assistida desde o início. E nós temos muitas opções para esses casais, inclusive para mulheres solo, tá? Fugir um pouco do nosso tema da endometriose, mas acho que é importante esse recado ficar por aqui. Então, quando a gente tem endometriose, a gente entra na mesma conta. Mas eu sempre discuto com a Ju, né, que é nossa líder aí da área cirúrgica, que eu acho que as pessoas com endometriose, elas já têm que ter uma pesquisa um pouco mais invasiva desde o início, porque a gente já tem o fator de risco da infertilidade. Então, fazer um espermograma, se a gente está falando de uma parceria heterossexual, é essencial, né? E é um exame que não é invasivo, obviamente. A grande maioria dos homens não ama fazer o exame, mas é um exame que merece ser feito, principalmente para pessoas que estão pensando em aumentar a família. Então, a resposta é, se você tem endometriose e você tem alguma suspeita, alguma preocupação, fala com sua médica da equipe da OIA que isso é necessário, ela já vai te dar todos os encaminhamentos para fazer a pesquisa básica desde o início. Muito bom, obrigada, doutoras. A próxima pergunta é: além da cirurgia, qual o tratamento para endometriose causando infertilidade? Só tem como saída fazer a FIV? Não, depende. Depende do que a gente vai encontrar, né? Depende se a gente está falando de uma endometriose. Eu até abri o microfone e nem deixei de falar, mas é porque não, eu gosto de falar que não é só a FIV, tá, gente? Eu tenho prazer em falar isso, porque se for uma endometriose leve, se a gente tiver um bom sêmen e se a gente tiver as trompas pérvias, não tiver uma doença ovariana, uma doença tubária, a gente discutir com a especialista em endometriose e ela autorizar, a gente pode tentar uma baixa complexidade, que pode ser ou um coito programado, ou uma inseminação intrauterina, que são tratamentos mais simples, tá? Isso, gente, a gente já tá falando de um casal que foi diagnosticado, que já tentou naturalmente, não funcionou, tá? Porque é isso, mais da metade das pessoas com endometriose muitas vezes vão engravidar naturalmente, tá? Então, não é um atestado de infertilidade. Acho que isso é super importante vocês saberem. Quantas mulheres, né, Ju, nós vemos todos os dias que engravidam. Eu tive uma colega na residência que tinha um endometrioma super volumoso e ela engravidou 2 vezes naturalmente e, graças a Deus, teve 2 bebês e tá tudo bem. Então, não é um atestado. No entanto, se você já tem, a gente precisa olhar tudo. A gente precisa olhar para as trompas, a gente precisa olhar para o sêmen, a gente precisa olhar para a pelve, e aí, em conjunto, a gente toma essa decisão. Mas a FIV não é a única saída. É claro que nós temos, sim, muitos casos super bem-sucedidos com a fertilização in vitro, mas, muitas vezes, a gente fica cego com a endometriose e a gente esquece dos outros fatores. A gente esquece do principal fator de infertilidade, gente, que é a idade materna. Então, a gente brincou aqui que gravidez antes dos 35, socialmente, eu acredito nisso, é gravidez na adolescência. Brincadeira.
Mas do ponto de vista biológico, já é uma gravidez tardia, é horrível falar isso, mas é a realidade dos nossos ovários. Então, a gente esquece que a doença também muitas vezes está relacionada com a idade, né? Então, no geral, quanto mais velha a gente fica, né? Quanto mais para o final da nossa vida reprodutiva, mais avançada a doença, tá? Faz sentido, ela é uma doença progressiva. Então, tem a questão da idade, tem a questão do parceiro, né? Hoje, 40% das causas de infertilidade conjugal de um casal heterossexual são masculinas. E isso tem a ver com o nosso estilo de vida, com a nossa alimentação, com o uso de medicações, com práticas esportivas, com estresse, com hábito, enfim, tem a ver com muitas coisas. Por isso é importante a gente olhar para as duas pessoas envolvidas nessa tentativa de gravidez. Mas não, gente, a FIV não é a última saída. A gente adora, mas não é a última saída. Perfeito. Indo para a próxima pergunta, a gente já está chegando no finalzinho das perguntas. Caso hajam mais dúvidas, nós temos o canal do WhatsApp, que vocês podem entrar em contato também com a nossa equipe, como as doutoras falaram, multidisciplinar, então nós temos diversos especialistas também prontos para atender vocês e tirar outras dúvidas que vierem surgir depois dessa apresentação. E nós também vamos encaminhar toda essa apresentação, a gravação do webinar por e-mail para vocês aí nos próximos dias ainda dessa semana, tá? Mas seguindo aqui com as nossas dúvidas, para encerrar a nossa noite, essas terapias complementares seriam para o resto da vida, considerando que a doença é crônica? Não necessariamente. Eu sempre falo que a gente tem que usar o remédio certo na dose certa para a pessoa certa, né? E da mesma maneira que a gente pensa na equipe multidisciplinar. Então, o que eu sempre falo para as pacientes é: vamos priorizar alguma coisa agora, porque senão a gente não consegue fazer tudo. A gente não tem nem tempo, né, de fazer muitas vezes, e também muitas vezes nem dinheiro, porque são gastos absurdos com um monte de coisa. Então, quando chega, por exemplo, uma paciente que tem lá uma dieta mais ou menos, já está fazendo um pouco uma dieta adequada, tem uma endometriose inicial e tem um componente importante de dor miofascial, que é aquela dor de contratura muscular. Nessa mulher, não adianta virar para ela e falar assim: não, vamos passar na nutricionista e ficar fazendo uma dieta rígida para ver se melhora. Ela está precisando de uma fisioterapia pélvica nesse momento para ajudar a melhorar. Então, eu sempre elenco o que vai ser melhor agora para você. E a gente faz um plano de tratamento. E isso, gente, vai mudando conforme a fase da vida, conforme a fase do tratamento, né? Às vezes ela tá tão deprimida com a doença, tão sugada por aquele processo de dor, que eu preciso tratar a dor dela com medicação e preciso de um acompanhamento emocional, porque senão ela não vai conseguir sair daquilo, não vai conseguir se movimentar para fazer as outras coisas. Então, isso é muito individual, não é tudo para sempre. E o que eu acho, eu sempre falo isso: se tem um presente que a endometriose nos dá, se pode existir um presente, um autoconhecimento profundo que talvez você não tivesse com mais nada na sua vida, né? Você conhece seu corpo de uma maneira profunda. Tenho pacientes que desenharam o músculo contraído, que tem síndrome miofascial. É bizarro, assim. E elas conseguem perceber isso de uma maneira muito mais sensível do que uma mulher que não passou por isso, né? Então, esse processo de autoconhecimento, tanto físico quanto emocional, porque a gente acessa lugares muito importantes, emocionais e sociais, como a parte da fertilidade, como a parte da dor crônica, como a parte do ajuste no ambiente social e de trabalho, né? A gente precisa ter uma rede de apoio importante. Muitas vezes a gente vê pessoas se afastando por conta da dor, e isso é muito dolorido. Então, isso a gente tem que trabalhar. Eu quero dizer com isso que a gente acessa muitas caixinhas que talvez a gente não acessaria com outras doenças. Da mesma maneira que um processo de reprodução assistida, muitas vezes a gente acessa várias caixinhas que a gente não acessaria em outros lugares da nossa vida. Então, eu acho que eu realmente vejo isso como um presente que a gente pode ter. Eu já passei por isso, tendo a doença, então, se eu pudesse dar essa dica, e eu tento dar nas consultas, eu sei que não está fácil, não é fácil, é uma jornada longa, mas a gente tem que tirar o suco do que é bom. E o principal suco é esse, é o autoconhecimento, né? Então, e aí você mesmo vai saber se você precisa da nutrição, da físio ou da terapia naquele momento, depois de um tempo. Quem já está há um tempo aí convivendo com a doença sabe, tá? Muito bom, doutora Ju, muito obrigada
Tem uma outra perguntinha aqui, que na verdade são várias perguntinhas em uma só, então eu já vou fazer ela para a gente poder fechar essa perguntona em várias divisões. Primeiro, vai ser mais para a doutora Ju, acredito, mas vamos lá. Quanto tempo mais ou menos dura uma cirurgia robótica? Como é o pós-operatório? O que pode fazer? Quantos dias para voltar à rotina? E se é necessário hormônio sempre depois? Ju, pode responder da forma como você achar melhor. Eu vou repetindo aqui caso você precisar, tá? Essa é praticamente uma consulta de pós-operatório, gente. Mas vamos lá. Depende muito, tá, da paciente, do tipo de cirurgia, do grau de acometimento da doença. Então, isso a gente precisa sempre considerar, né? De maneira geral, as cirurgias robóticas para doença inicial duram de 2 a 4 horas, tá? Uma doença inicial moderada, e doenças avançadas podem chegar a durar 8, 9 horas, né? Eu sempre digo que na cirurgia a gente fala, vamos devagar que eu tô com pressa, então não adianta a gente se atropelar. Mesmo em equipes capacitadas, quanto mais capacitada a gente está, mais rápido a gente opera. Mas não adianta a gente atropelar e fazer as coisas com rapidez, sendo que a gente precisa de uma destreza e uma qualidade técnica muito fina, tá? Então, as pacientes já saem das consultas pós-cirúrgicas sabendo o tempo estimado de cirurgia, e a gente tem aí acertado bem, né? Isso determina muitas outras coisas, inclusive o tempo de sala cirúrgica que a gente pede, a equipe que vai precisar, tá? Então, o tempo é esse. Segundo, recuperação. De maneira geral, se é interna, opera num dia e vai embora no dia seguinte, tá? Então, um dia de internação, 24 horas. O tempo se estende, principalmente quando tem doença intestinal, com ressecções intestinais maiores. Então, a paciente demora um pouco para voltar a se alimentar, pode dar mais náusea, a gente não pode mandar embora para casa sem você estar comendo, se hidratando. Então, acaba ficando de 48 até 72 horas, dependendo de como a paciente evoluir, certo? Então, o tempo de internação é esse. Tempo de voltar ao trabalho, recuperação inicial, eu sempre peço em torno de 14 dias sem trabalho, eu falo que não pode home office, a gente confisca o computador, porque você está recuperando, e você recupera também o cérebro. Então, você tem uma reação inflamatória cerebral, né? A gente tem um edema cerebral importante no pós-operatório, tanto pela inflamação quanto pelo posicionamento do intraoperatório. A paciente fica numa posição que a gente chama de Trendelenburg, que é de cabeça para baixo, para afastar as alças da pelve. E isso faz um edema no cérebro. Então, não vai estar funcionando direito, tá? E, obviamente, eu quero que vocês recuperem, que não faça pico de cortisol por estresse, não quero que fique pedindo, né, demandas específicas. Tem dor de ficar muito tempo sentada, muitas vezes, então você está recuperando. É uma cirurgia minimamente invasiva, mas o estresse inflamatório para o corpo é como se você estivesse correndo 10 quilômetros por dia. É um gasto calórico metabólico absurdo, né? Um consumo muito grande. Você precisa usar essa energia para se recuperar, não para trabalhar, tá? Então, 14 dias iniciais, e aí, para voltar a esforço físico mais intenso, enfim, em torno de 30 dias, se tiver lesão na vagina ou ressecção do útero junto por qualquer doença, ou seja, pontos ali na região do fundo vaginal, para relação sexual e esforço mais intenso, a gente demora um pouquinho mais até recuperar ali a região de sutura, às vezes até 60 dias, tá? E o bloqueio hormonal no pós-cirúrgico, que vocês me perguntaram, de maneira geral, quando a paciente já está bloqueada antes, eu peço para ficar de 2 a 3 meses depois, porque é o tempo de recuperação inicial, que a gente tem um aumento da reação inflamatória, e se a gente suspender o hormônio nessa fase, pode piorar a dor do pós-cirúrgico, então eu deixo. E depois poderia suspender, com exceção de doença ovariana, tá? Então, como eu disse para vocês, a gente sabe que o bloqueio hormonal pro ovário, para quem tem endometrioma ovariano, diminui chances de recidiva e de crescimento do endometrioma já existente, ou seja, diminui chance de voltar a criar endometrioma, e para quem tem endometrioma, diminui chance de crescimento. Então, é uma coisa que a gente tem que considerar nesse caso. E é o que a Nath falou, não existe sempre nem nunca, né? Isso é individualizado. Já tive pacientes que tinham doença ovariana e quiseram ficar sem, e o endometrioma voltou. E tá tudo bem, a gente está acompanhando, né? Então, não é um atestado de ou vida ou morte. Isso a gente precisa discutir e aí decidir juntas qual que é o melhor caminho, tá? Eu acho que eu respondi todos, né? Respondeu sim, Ju. Check em tudo. Bom, vamos caminhando aqui para as duas últimas perguntinhas, rapidinho, para a gente não ultrapassar tanto o nosso horário. Mas a próxima pergunta é: existe relação entre endometriose e menopausa precoce? De tudo não, tá, gente? Nath, você sabe alguma coisa disso? Não, se não for por questões cirúrgicas, não.
né? Assim, não existe estudo que demonstre a relação de você ter endometriose, não operar e ter uma menopausa precoce. No entanto, caso você tenha endometriomas bilaterais e seja feita uma ressecção, dependendo do volume, dependendo da técnica, dependendo do tipo de intervenção, robótica, laparoscópica, depende de muitos fatores, mas sim, se tiver uma depressão de tecido ovariano, aí sim, né, Ju? Você concorda? Exatamente, exatamente. Se a paciente tiver uma ressecção, obviamente, seja pela endometriose ou por qualquer outra doença, aí, claro, ela pode entrar numa falência ovariana precoce. Mas o bloqueio hormonal causa isso, Não. mesmo endometrioma, não, tá? Menopausa precoce, não. Ele pode causar queda da reserva, mas não menopausa precoce. Então, não. Até hoje, né? Que a gente sabe até hoje. Perfeito. E agora a gente vai para a última perguntinha, que é bem específica, mas vamos lá. O que significa tentar engravidar por 12 meses? É aquela continha que a Nath trouxe para a gente, de exemplo. Qual a frequência ideal? Não evitar, né? Provavelmente a relação é suficiente, considerando que o meu parceiro trabalha em outra cidade. Então, essa espectadora que deve ver pouco o marido. Ai, isso é um desafio. Isso é um desafio, gente, porque o que significa é ter relações sexuais frequentes e regulares, não só no período fértil, tá? Por quê? Porque a gente sabe que, principalmente pelo homem, é importante que o homem esteja ejaculando 2 a 3 vezes por semana, pelo menos, porque isso melhora a qualidade do sêmen e melhora o sêmen no momento que vai ter ali a ovulação. Então, o ideal é uma exposição frequente e regular, tá? Uma exposição de aí pelo menos 3 vezes na semana, independentemente do período fértil. Esqueçam os testes de ovulação. Eu não sou fã do teste de ovulação. Eu acho que ele traz muito estresse para o casal. Eu acho que ele traz mais dificuldades do que a gente já tem no dia a dia, né? Então, o que eu sempre falo é: tenho relações toda semana. A questão da relação durante a menstruação não é necessária, tá? É um período que dá para ficar sem. Tem muitas mulheres que gostam, não se importam, os casais não se importam, não tem problema. Mas não é obrigatório. O único período aí que eu recomendo que fique sem, se não quiser fazer e não tem problema, tá? Então, é isso, acho que eu respondi, né? Se mora longe, tenta pelo menos nos finais de semana, intensificar no período fértil, tá? E pelo menos, se passar muito tempo longe, pede para o marido ejacular umas 2 a 3 vezes por semana, pelo menos para manter esse sêmen ali renovando, não ficar muito parado, porque é contraintuitivo. O homem, principalmente, pensa, não, eu vou ficar sem ejacular, vai ficar melhor no momento ali que ele tem que estar. E não é verdade, tá? É o contrário. O sêmen, ele sofre um processo de estresse oxidativo. Então, é importante que o homem esteja renovando o tempo todo para ele estar indo bem. Gente, eu agradeço muito e novamente agradeço a Nath por esse espaço e por vocês estarem aqui conosco. É sempre um prazer. Eu acho que é um grupo mais íntimo, então a gente consegue tirar mais dúvidas e falar dos assuntos de maneira um pouco mais profunda. Março Amarelo é um mês muito especial para a gente. A gente tem cuidado de muitos pacientes com endometriose. Eu sou especialista na OIA, mas todas as médicas na OIA cuidam dessas mulheres e os casos cirúrgicos a gente discute juntas e acabam triando para mim. Então, sempre que precisarem, estamos aí. Podem marcar com qualquer médica, não só comigo, tá? E a Nath aí é minha parceira de reprodução assistida também, igual várias outras colegas na OIA, e que tem acompanhado os casos mais graves. Então, eu acho que essa assistência multidisciplinar e integrada é essencial e é o que tem trazido muito sucesso para os nossos casos. Agradeço muito o espaço, a Glau e a Ana, da equipe de marketing, e obrigada, Nath, novamente. Ju, faço das suas minhas palavras, obrigada. Mais uma vez, uma honra estar aqui junto com você, sou super especialista. E obrigada, gente. Obrigada pela presença de todos. Passamos do horário, mas acho que foi bem, bem produtivo. Obrigada, Ana. Obrigada, Glau.